Certo, eu vou trazer agora uma outra informação relacionada ao conflito no Oriente Médio, porque o cessar-fogo entre Israel e Irã, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou em vigor nesta terça-feira em meio a acusações mútuas de violação. Na manhã de hoje, no entanto, pelo menos 4 pessoas morreram e mais de 22 ficaram feridas em Beersheba, alvos do que o país judeu diz ser um míssil iraniano. Em resposta, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou que Israel atingiu um conjunto de radares perto de Teherã. Trump então subiu o tom e, em mensagem nas redes sociais, pediu que o país judeu não fizesse novos ataques. Posteriormente, Netanyahu também confirmou que se absteve de novos bombardeios após uma conversa com o presidente americano por telefone. Apesar do cessar-fogo, tanto Irã quanto Israel mantêm um tom de alerta, afirmando estarem preparados para responder a qualquer ofensiva. Começar essa rodada com Henrique Kriegner. Kriegner, ontem aqui na programação, durante o programa, nós trouxemos a informação em primeira mão, o anúncio de Donald Trump, o cessar-fogo acertado entre Israel e Irã. Ficamos receosos se de fato as duas partes tinham aceitado a trégua e após o início da vigência do acordo, a violação dos termos, portanto, disparos de mísseis disparos de ambas as partes, é importante lembrar. E aí, nesta terça-feira, um novo anúncio, um cessar-fogo, parece com a anuência, o ok das duas partes. Enfim, parece um passo importante rumo ao encerramento desse conflito, pelo menos por hora. Mas é preciso considerar que qualquer pisada fora da linha pode detonar um novo processo e novos ataques, né, Kriegner? Com certeza, para ambos os lados, Caniato. Acho que toda essa negociação de paz, ela tem se mostrado bastante esquisita, se a gente for falar a verdade aqui. Justamente porque, uma vez que foi assinado, entre aspas, né, anunciado pelo presidente Trump, esse acordo de paz na noite de ontem, aqui para o horário nosso do Brasil, ainda esse acordo previa que ele passaria a valer 6 horas após esse anúncio. Ou seja, praticamente dizendo, olha, tem 6 horas aí de um chorinho para vocês poderem fazer alguma outra mobilização ou tomarem decisões, algo estranho, uma vez que já está acordado, então que passe a valer de imediato. Mas essa não foi a única coisa estranha, né? Foi também, logo depois, algumas horas depois, na verdade, que o presidente Trump anunciou, houve um diplomata iraniano dizendo que não tinha informação alguma de um acordo de paz ter sido realmente acordado e que aquilo não era uma realidade para dentro da estratégia iraniana. O Israel também demorou muito para poder afirmar. Depois dessas outras movimentações é que lideranças de ambos os países vieram a público dizer que sim, mas também foram identificadas movimentações de drones israelenses e nessas movimentações o presidente Trump acelerou o passo e postou um tweet, né? Interessante aí, fez um tweet falando para Israel que se fossem disparados mísseis ou qualquer outro tipo de armamento, que isso seria uma violação severa. Foi isso que o presidente Trump disse, quase que implicando ali, falando, olha, se vocês fizerem isso, vocês estão sozinhos. Ontem nós falávamos, se não me engano foi o Mota que trouxe a questão das narrativas, como que esse conflito tem sido um conflito de narrativas. Neste momento, tanto Irã quanto Israel declaram, na verdade, que venceram e cumpriram os seus objetivos, ou seja, Irã diz que foi vitorioso, Israel também foi vitorioso. Dessa maneira, a gente é que fica no meio um pouco confuso, mas aparentemente, tanto amigo como inimigo, os dois saíram vitoriosos. Pois é, também escutei análises de que Donald Trump poderia ter queimado a largada, né? Fez o anúncio antes do ok e anuência dos dois países, o que pode ser uma possibilidade. Mas você, Mota, como avalia os últimos eventos, o anúncio de Donald Trump no dia de ontem, as violações que foram identificadas, disparos efetuados após o início da vigência da trégua, e no dia de hoje parece que o cessar-fogo é efetivamente implementado com um acordo e com a concordância dos dois países. Mota? Me parece que Donald Trump agiu de boa fé, lógico, tentando aproveitar o timing político, mas agiu de boa fé. A reação de frustração dele
me parece que mostra isso. Cessar-fogo é uma espécie de trégua extremamente provisória, que dura apenas até que um dos lados resolva atirar de novo. Uma guerra só acaba com a rendição de um dos lados. É improvável que o Irã se renda, porque o objetivo declarado do Irã é destruir Israel. E Irã chama Israel de pequeno Satã. Grande Satã é o apelido que o regime iraniano reservou para os Estados Unidos. Estados Unidos agora é o país que provavelmente destruiu completamente, pelo menos no momento, os planos atômicos dos ayatolás. Então, eu acho que é pouco provável que essa guerra tenha mudado a mentalidade ou os sentimentos do regime iraniano. Você, Dávila, o cessar-fogo acertado entre as duas nações, intermediação também dos Estados Unidos. Agora, um aspecto interessante é que os dois lados reivindicam vitória, né? E aí tem aquele aspecto que envolve a narrativa adotada pelos países que estão em guerra e que acabam acertando uma trégua, um cessar-fogo. Enfim, o que lhe parece? Quais podem ser os próximos caminhos a partir de agora? Bom, primeiramente, ontem, numa entrevista aqui, o Gustavo Lerner disse uma coisa muito importante. Olha, Israel sempre aproveita essa janela antes do início do cessar-fogo para fazer as maiores incursões militares possíveis para tentar assegurar os seus objetivos militares. Aliás, ele cantou essa bola aqui ao vivo, nos Pingos nos Is, um pouco antes de declarada aí o cessar-fogo. Então, foi exatamente o que ocorreu. E o Henrique traz um ponto, creio que ele traz um ponto importante. Bom, se os Estados Unidos toleraram essas horas antes de começar o cessar-fogo, parece que havia acertado isso aí de alguma forma, que isso era mesmo motivo para os últimos conflitos ou trocas de mísseis entre as duas potências. E aí hoje o esbravejamento do presidente Donald Trump mostrou assim, olha, não era para fazer o que vocês fizeram, ou seja, usar mais bomba do que em qualquer outra fase da guerra nas últimas horas do cessar-fogo. Mas o puxão de orelha do presidente dos Estados Unidos surtiu efeito, tanto que parou e o cessar-fogo está valendo. Agora é fundamental este capítulo da diplomacia, o que vai acontecer daqui para frente. Porque clamar vitória militar é fácil, o problema é clamar a vitória política e vender isso para os seus seguidores. Bibi Netanyahu vai ter que vender isso lá para os ultra-ortodoxos dentro de Israel, no parlamento, ou os políticos, ou os governantes no Irã vão ter que vender isso para os líderes religiosos. Vai ter que ser uma história agora, como é que vende essa história do fim da guerra, que isso foi a melhor coisa que aconteceu para os dois países. Então vai ter que criar essa narrativa interna. E eu queria trazer um último ponto que o Mota sempre traz aqui com muita propriedade, que é separar o país do governo. Tem muita gente no Irã que é pró-Ocidente, que quer ver o Irã ligado ao Ocidente para poder progredir, crescer, e que não tem nada a ver com essa visão do governo. É um pouco do que nós comentávamos há pouco sobre a América Latina. No Irã é a mesma coisa. Esse governo ditatorial de líderes religiosos, essa teocracia, não representa necessariamente o que o povo iraniano quer. Então isso foi... Aliás, essa teocracia se impôs por meio de um golpe de Estado. Não foi por legítimo voto popular ou nada disso. Então, o governo também não reflete esse total ódio ao Ocidente, né? Entendo que muita gente no Irã gostaria de cultivar boas relações com os Estados Unidos e com Israel. Aliás, como comentávamos ontem também, o Irã foi um grande parceiro de Israel antes da Revolução de 1979. O Irã foi o primeiro Estado da região a reconhecer o Estado de Israel. É que isso acabou com a Revolução de 1979. Então, vamos esperar que esse cessar-fogo comece a fazer com que as placas tectônicas da política mudem no Irã para que tenhamos
não só a ascensão de uma ala mais moderada dentro do partido, mas que essa ala moderada tenha a força popular para servir de contraponto a esta outra força muito ruim que domina o Irã hoje, que é a força do radicalismo, da teocracia e do fanatismo. É interessante essa avaliação e é preciso olhar também para as sinalizações das lideranças. Kriegner, Donald Trump no dia de hoje disse que não quer a mudança de regime no Irã. Ele disse que a alteração de governo traria caos à região e fez as reflexões e muitos entenderam que seria quase uma hipocrisia do presidente norte-americano se colocar dessa forma. Mas aí outros analistas já entendiam que poderia ter algum aspecto de uma possível negociação entre Vladimir Putin e Donald Trump, lembrando daquela visita do chanceler iraniano à Rússia. Enfim, queria que você também discorresse sobre uma possível mudança de regime, em que momento isso poderia acontecer, se a manifestação da população iraniana se torna fundamental nesse momento para pensar em uma mudança de regime. Com certeza, Caniato, não dá para a gente pensar nessa mudança de regime sem uma mobilização da sociedade civil iraniana. Aqui sim nós falamos sobre o povo iraniano, né? Desses que têm um apreço pela liberdade, que têm uma mentalidade mais próxima àquilo que nós defendemos no Ocidente e também que valorizam aí de fato uma democracia. Não dá para a gente pensar numa democracia top-down, em que outros países, outras potências entucham isso goela abaixo do povo iraniano. A gente já viu isso acontecer antes e o resultado nunca foi positivo. Na verdade, em alguns países o resultado foi mais desastroso ainda. Agora, um ponto para nós considerarmos aqui também nesse cenário, Caniato, é que a maneira como, claro, nós não vamos descartar aqui a articulação da Rússia e a proximidade de uma possível conexão, intermediação junto ao governo americano, mas a maneira como hoje, se esse tratado de paz, de fato, cessar-fogo, ele for bem sucedido e esse conflito se encerrar, pelo menos por hora, hoje a maneira como foi organizado e orquestrado é de fato uma saída para que todos saiam ganhando. Ninguém ali sai com seu orgulho ferido. Por um lado, Israel cumpriu com seu propósito, que era desarmar nuclearmente ou acabar com a possibilidade de armas nucleares no regime dos ayatollahs, então vitória para Israel. Do outro lado, para o Irã, apesar de levar o dano, né, de ter seu estoque nuclear sendo prejudicado, também Irã conseguiu honrar o seu nome, retaliando Israel, retaliando a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos. Então, o Irã, que tem ali sua limitação tanto geográfica, econômica, quanto também militar, enfrentou o maior exército do mundo e conseguiu, aí, a maior potência militar do mundo, e conseguiu êxito. E também nós temos os Estados Unidos, que saíram como, olha, os mais pragmáticos, vamos sair daqui acabando com qualquer chance de arma nuclear. Realmente nós não vamos aceitar armas nucleares no Irã, porém também não vamos deixar Israel desprotegidos, então vamos fazer essa mediação. Até para o Catar, que era o país que foi bombardeado, ele agora está sendo colocado como grande player dessa intermediação, ou seja, todo mundo saiu ganhando nessa última mediação do presidente Donald Trump, o que comprova um conflito de narrativas, mas também mostra que existe aí uma fragilidade. Qualquer peça que se mover para um pouquinho para além do que é delimitado por esse cessar-fogo vai romper um equilíbrio que não é só regional, é internacional. E aí sim nós vamos ter consequências maiores. Programas Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Em destaque, o conflito no Oriente Médio, o início do cessar-fogo e também as manifestações das lideranças pelo mundo. Em destaque, as falas de Donald Trump. Pouco antes de embarcar para a Holanda, ele conversou com alguns repórteres e, questionado sobre o regime iraniano, ele disse o seguinte, vou abrir aspas, uma mudança de regime exige caos e, idealmente, não queremos ver tanto caos. Gostaria de ver tudo se acalmar o mais rápido possível, sabe? Os iranianos são ótimos negociantes, empresários, têm muito petróleo. Eles devem ficar bem, devem ser capazes de reconstruir, fazer um bom trabalho, mas eles nunca terão energia nuclear. Mas, tirando isso,
devem fazer um ótimo trabalho, fecho aspas, fala de Donald Trump. Mota, queria também sua reflexão sobre uma possível mudança de regime no Irã, essa posição, essa fala de Donald Trump, que muitos acabam conectando às investidas feitas também pelos Estados Unidos, por exemplo, na troca de regime no Iraque, né? E os resultados que foram conseguidos naquela ocasião. Parece que ele agora é muito mais cuidadoso em afirmar que é preciso alterar o regime de imediato, né? O Donald Trump mudou de modo, né? Ele agora entrou em outro modo mais suave. Ele provavelmente está seguindo aquela doutrina que diz: speak softly, but carry a big stick. Fale suavemente, mas carregue um grande porrete. O porrete já entrou em ação. Foram os bombardeios B-2 que foram no Irã e destruíram as instalações nucleares. Donald Trump já mostrou o seu poder. Ele não precisa mostrar mais nada. Agora é hora de mudar a fala. Agora é hora de falar com calma, com suavidade e convencer aos ayatolás iranianos que a hora é de paz, é a hora de encerrar os conflitos. Evidente que ninguém sabe o quanto essa paz vai durar. A gente sabe que não vai durar para sempre, porque é pouco provável que os ayatolás tenham mudado de ideia. Mas o momento é de buscar a paz que for possível, para dar tempo para Israel repor a sua munição, repor os seus armamentos, reajustar as suas defesas para as próximas batalhas que virão com certeza, porque os grupos terroristas continuam lá. O Irã não deu nenhuma mostra de que vai parar de financiar e armar esses grupos terroristas. A sobrevivência de Israel continua ameaçada e a busca por uma bomba nuclear provavelmente vai continuar por parte do Irã. Ninguém sabe quando e como esse regime vai mudar, e mesmo que mude, não há absolutamente nenhuma garantia que vai mudar para um regime melhor. O Oriente Médio é sempre uma caixinha de surpresas e poucas vezes essas surpresas têm sido boas. Pois é, inclusive o New York Times trouxe uma reportagem hoje, viu, Dávila, trazendo justamente essa informação, que não seria um ponto final nessa guerra e talvez um ponto e vírgula quando a gente olha para os ataques norte-americanos às instalações iranianas, de que aquele ataque do sábado não teria destruído as instalações e os iranianos conseguiriam avançar com o seu programa nuclear, mas o bombardeio teria forçado um atraso de alguns meses. É preciso olhar também para essa possibilidade, né, Dávila? Não é um assunto encerrado. Estados Unidos e outros países do Ocidente precisam estar em alerta, porque possivelmente o plano se mantém firme ali no Irã, né? É verdade, Caniato. Aliás, Donald Trump usa a analogia com esta guerra dos 12 dias para comparar com a guerra dos 6 dias de 1967. Só que a guerra de 6 dias de 1967, 6 anos depois, em 1973, teve outra guerra, né, contra o Egito. Então mostra esta dinâmica de conflitos na região. E o Mota bem lembrou, mudança de governo não significa que pode vir um governo melhor, pode vir um governo pior. E aí as coisas se agravarem e voltarmos a um estado de guerra. Então é preciso andar com muita cautela, mas com uma dose de otimismo, que pelo menos a paz pode estar perto, pelo menos por um tempo, nós não sabemos quanto tempo. E aí tem 2 desafios. Primeiro, a história do Oriente Médio é marcada por uma geração de grandes estadistas que tentaram trazer paz para a região e foram sabotados pelos radicais dos seus próprios países. O acordo histórico de Camp David, né, de Anwar Sadat, que era, à época, presidente do Egito, com Menahem Begin, que era o primeiro-ministro de Israel, os 2 líderes acabaram assassinados por radicais de seus países. Ou seja, existe de ambos os lados
uma ala radical que quer manter este estado de guerra permanente, né? Então não é incomum isso no Oriente Médio. Então nós precisamos entender como é que esses governos vão conseguir recuperar as rédeas do poder e controlar, cada um, os seus radicais. E não podemos esquecer que este conflito no Oriente Médio começou com aquele ataque bárbaro terrorista no dia 7 de outubro, né, em Israel, justamente porque estava muito próximo da conclusão de um grande acordo de paz de Israel com os demais países da região. Então, é sempre esta ala radical que sabota as tentativas de paz na região. Então, vamos ver agora se os moderados conseguem não só manter a paz por um período, mas conter os seus radicais, que são os grandes sabotadores de acordos no Oriente Médio. E, por fim, com a paz entre Irã e Israel, a atenção vai voltar novamente para Gaza, porque é outra guerra que continua e que precisa ser resolvida para trazer paz para a região. Ao conflito no Oriente Médio, ao cessar-fogo, qualquer novidade a gente traz aqui, atualiza a nossa audiência e também analisa com os nossos comentaristas.